essa semana o jornal The New York Times lançou uma publicação, um artigo, uma notícia, na verdade, dizendo, né, foi bem recente, né, finalzinho de dezembro, na viradinha de dezembro para agora 2024, mas está bastante quente, como realmente, como você falou, as inteligências artificiais, que, segundo alguns especialistas, está muito, na verdade, é muito investimento retórico, porque, na verdade, essas inteligências já são aplicadas e utilizadas no meio acadêmico, no meio de tecnologia e produção tecnológica há bastante tempo, mas, mesmo assim, a notícia ela é extremamente alarmante. Bom, interessante também ver como é que essa questão vai se desenvolver, e é curioso que eu achei que isso ia demorar a acontecer, porque aqui no Brasil a gente viu, na verdade, a imprensa festejando, o jornal o Globo festejando o papel das IA, também a Folha de São Paulo, o Estadão, e agora a gente está vendo uma reação aí dos principais veículos de imprensa no mundo e também um veículo de imprensa histórico, né? Existe já desde o século XIX, que é justamente o The New York Times, que entrou na justiça contra a OpenAI, que é o laboratório que criou o ChatGPT, e também entrou na justiça contra a Microsoft. Para quem não sabe, a Microsoft é uma das grandes investidoras dessa OpenAI, uma empresa que justamente gerencia o ChatGPT. Essa versão que a gente usa, a gratuita, é a versão 3, se eu não me engano. Então, para a versão 4, que é uma coisa mais refinada ainda, se a versão 3 já assusta um pouco, a versão 4, ao que diz que é a paga, acho que ainda está numa versão beta, ela é mais completa ainda. Bom, e, claro, uma das maiores acionistas, né, justamente da Microsoft, aliás, perdão, da OpenAI, justamente é a Microsoft, e, obviamente, isso depois estourou. Né? Hoje a gente vê várias empresas, tudo é inteligência artificial para tudo, para fazer live, para fazer capas de YouTube, inteligência artificial para poder pedir uma comida na internet. Agora virou justamente essa questão. Bom, e o objeto da ação qual é? Que o New York entrou na justiça americana contra justamente a Microsoft e a OpenAI. Exatamente é o uso não autorizado de conteúdos jornalísticos e autorais por meio dessas tecnologias. Porque quando a gente vai no ChatGPT e pede uma informação qualquer, o ChatGPT, o que ele faz? Ele não sabe tudo. Né? Ele vai sendo alimentado, né, por todas as pessoas que vão ali pesquisando. Esse robô virtual, que é um robô virtual, todo mundo passa a chamar de algoritmo e tal, que é uma fórmula matemática, nada mais, nada menos do que isso, ele vai, consulta e computa e suga todas as informações que tem espalhadas e difundidas na internet, prepara o texto e aí, a partir dali, traz o resultado para o usuário. No entanto, qual é a alegação do jornal? Justamente que o ChatGPT está utilizando sem o devido direitos autorais e também sem fazer nenhum tipo de citação ou menção de textos produzidos jornalisticamente pelo The New York Times. E, claro, a gente poderia ampliar. É claro que ele está propondo o processo de caráter privado, mas isso poderia ser uma ação coletiva, porque, na verdade, quando o ChatGPT reúne e aglomera essas informações, ele faz ali o texto, prepara o texto e também não dá crédito e não dá a devida informação de origem, etc. E sai reunindo e aglomerando tudo quanto é tipo de informações espalhadas pela internet, poesias, poemas, músicas, trabalhos acadêmicos e por aí vai. Então, esse é o principal objetivo do processo. Né? Então, assim, o processo acabou sendo apresentado no Tribunal Distrital, em Manhattan, e ali o jornal está alegando que milhões de artigos publicados pelo The New York Times teriam sido utilizados justamente por esses chatbots, então, os machine learning, né? Ou seja, essas máquinas que vão aprendendo justamente com os próprios usuários e a partir do que a gente vai pesquisando, ele mesmo vai se reformulando, se estruturando e vai aperfeiçoando todo aquele trabalho que está ali. O ChatGPT é exatamente assim que funciona. E o interessante da ação é que está sendo pedido a indenização, mas também a destruição, achei isso bem interessante, de todos esses modelos de chatbots, ou seja, esses que condensam e pegam informações da internet, como eu acabei de dizer, esse mecanismo.
Acho que um dado interessante é o seguinte, é a gente entender um pouco esse poder das Big Techs. Então, por isso que eu coloquei até a imagem aqui no nosso canto, no meu canto direito, de vocês também, esse livro que está aqui, eu peguei a versão em espanhol, mas já tem traduzido em português, A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff, que é uma professora, se eu não me engano, ela é historiadora também, mas enfim, ela é da área das ciências humanas, não é uma área da tecnologia, e ela vem desenvolvendo e faz ali todo um trabalho, um estudo em relação a essas Big Techs, né? Não só a origem corporativa de cada uma delas, os interessados, as empresas que estão financiando essas chamadas Big Tech, mas o quanto elas foram moldadas, formadas assim justamente para ter essa invasão, essa inserção nas nossas vidas. Hoje a gente pega, hoje está todo mundo inserido nas redes sociais. Então ela comenta o quanto isso foi já meio que uma programação. Hoje a gente fica o tempo todo nas redes sociais, né? A gente só não fica no momento que está dormindo. Tem lá minhas dúvidas, porque a gente deixa sempre um celularzinho do lado, né, das nossas câmeras, então fica até em dúvida nisso. E sinceramente, eu não sei. A gente está nas redes sociais o tempo todo. Se a gente não está nas redes sociais teclando, digitando no Instagram, a gente está ouvindo uma live, por exemplo. Nós estamos assistindo um filme pela Netflix. Ou então ouvindo alguma coisa na Alexa, por exemplo. Então, se a gente for ver que a gente foi jogado com muita força para as redes sociais, inclusive a nossa vida civil está muito à mercê e dependente justamente das redes sociais. Hoje a gente não consegue tirar um documento se não for por meio da internet. Então, esse é o poder dado justamente pelas Big Techs, e o livro da Shoshana fala exatamente sobre isso. Tá? E aí é interessante comentar o seguinte, só para ter ideia, a Microsoft, que foi uma das primeiras nesse setor a investir em área desse tipo, aportou 13 bilhões na OpenAI. É um valor, um montante expressivo. É exatamente como o João falou, eles sabem que esse é o próximo campo aí de disputa extremamente importante, e é também para onde o capital econômico nos Estados Unidos tem corrido, que é um capital que gera pouquíssimo emprego. Então, aquele antigo capital que era nas velhas indústrias produtivas, que geravam ali emprego, trabalho, mão de obra, elas foram embora dos Estados Unidos. Né? Provavelmente pararam na China, ou em algum outro país ali da região asiática. Se tem agora, para onde o capital correu, é no investimento justamente das chamadas Big Tech. Só que, no entanto, não oferece tantos empregos assim. E por falar em empregos, que são um ponto bastante importante, essa semana eu vi um prêmio Nobel de Economia, não vou citar aqui o nome, e também já havia ouvido essa mesma fala de outros especialistas. Porque muito vem se falando sobre que a programação é o futuro, é o único local que vai ter emprego nos próximos anos, etc. E esse prêmio Nobel de Economia e esse outro especialista que eu acabei de mencionar vão dizendo, em mais tempo ou menos tempo, a própria produção tecnológica na área da programação vai substituir o programador. Vai ser de uma outra forma. E o trabalho do programador ele vai aos poucos desaparecer. Então, é necessário ter cautela. Mas fica aqui a informação do que está acontecendo nesse mundo ligado à era digital, à questão da programação, IA e por aí afora.